vocês não vão acreditar no que a mídia internacional esconde sobre o Brasil. Uma comissária de bordo indiana, depois de um pouso de emergência no Rio de Janeiro, viu com seus próprios olhos a verdade que eles nunca mostram. Preparada para o caos, para a violência e para o perigo sobre os quais tanto ouviu falar, ela se deparou com uma realidade que quebrou todos os seus preconceitos, peça por peça. O que aconteceu na escuridão de um aeroporto em apagão? Que gesto em um hotel a fez questionar tudo o que sabia? E que encontro inacreditável aos pés do Cristo Redentor a levou às lágrimas e mudou sua vida para sempre? Prepare-se, porque a história que vou contar vai te fazer sentir um arrepio de orgulho que você talvez nunca tenha sentido antes. Uma turbulência severa sacudiu o avião que sobrevoava o coração da América do Sul. Naquele instante, o coração de Samira congelou. Ela se lembrou do dia em que, aos 15 anos, viu pela primeira vez a imagem de uma comissária de bordo, elegante e serena, e soube que aquele era o seu destino. Anos de treinamento rigoroso, de provas exaustivas e de uma dedicação implacável a trouxeram até ali, voando pelos céus do mundo, mas agora diante dela não havia serenidade alguma. Havia apenas o reflexo do pânico nos olhos dos passageiros, rostos contorcidos pelo medo. Atenção, senhores passageiros! Detectamos fogo no motor direito. Iniciaremos um pouso de emergência no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, Brasil. A voz do capitão, calma e controlada, ecoou pela cabine. Mas a calma dele não encontrou eco no peito de Samira. Pelo contrário, Brasil, Rio de Janeiro, Galeão. As palavras soaram como um alarme em sua mente. Imediatamente as histórias contadas por suas colegas mais experientes, veteranas calejadas por anos de voos pela América Latina, invadiram seus pensamentos. Hani, sua mentora, sempre a alertava com um olhar sombrio. Cuidado com a América Latina, Samira. É um lugar onde a ordem não existe. Nos aeroportos, os funcionários gritam, ninguém te ajuda, e se você der bobeira te roubam na sua frente. Essas histórias, contadas em sussurros nos corredores dos hotéis em Dubai ou Singapura, pintavam um quadro de um continente caótico, perigoso, subdesenvolvido. E o Brasil, nas narrativas delas, era sempre o epicentro desse caos. Samira, que nunca havia pisado no país, absorveu essas histórias como verdades absolutas. Para ela, o Brasil não era o país do futebol ou do carnaval, era o país da desordem e do perigo iminente. Um baque surdo e um solavanco violento marcaram o contato do avião com a pista de pouso. Seguiu-se um silêncio tenso, que foi quebrado por uma explosão de aplausos e gritos de alívio. Estavam em segurança no chão. No mesmo instante em que o alívio tomou conta da cabine, a tripulação já estava de pé, agindo com a rapidez que o treinamento exigia. Os escorregadores de emergência foram inflados, e os passageiros começaram a evacuar, um após o outro, descendo para o asfalto quente da pista. Lá embaixo, as equipes de solo do aeroporto Galeão já estavam a postos. Samira observou surpresa a eficiência com que eles guiavam os passageiros para longe da aeronave. Havia uma organização, uma agilidade que ela não esperava. Por um breve momento sentiu um pingo de tranquilidade. Todos foram levados para dentro do terminal. O ar estava carregado com o cheiro de adrenalina e o som de conversas nervosas. Então, exatamente 3 segundos após o último passageiro entrar, aconteceu. As luzes piscaram 1-2 vezes e se apagaram. O aeroporto inteiro mergulhou em uma escuridão absoluta, densa e total. Um apagão. Naquele instante, um sentimento de resignação amarga tomou conta de Samira. É claro, ela pensou. Começou. O caos que ela tanto esperava havia chegado. O Brasil era exatamente como Hani descrevera. As palavras de suas colegas veteranas ecoavam em sua mente, agora com o peso da confirmação. Mas o que é isso? O Brasil não era um país em desenvolvimento? Gritou um passageiro indiano, sua voz carregada de indignação. Eles não têm nem eletricidade? Quero meu dinheiro de volta, berrou outro, extravasando a tensão do pouso de emergência na nova crise. O pânico começou a se espalhar como um vírus na escuridão. Pessoas que haviam acabado de sobreviver a um pouso forçado agora se viam presas em um breu desconhecido, em um país que para muitos era sinônimo de perigo. Samira sentia o próprio peito apertar, a ansiedade crescendo. Se o pânico tomasse conta, uma segunda tragédia poderia acontecer ali mesmo no chão. Ela tentou manter a calma, mas na escuridão, não conseguia sequer ver os rostos à sua volta. Foi então que algo inesperado aconteceu.
Na escuridão, dezenas de pequenos pontos de luz começaram a surgir. Eram as lanternas dos celulares dos funcionários do aeroporto. Eles surgiram do nada, movendo-se com uma rapidez impressionante, não como soldados em uma operação, mas como anfitriões cuidando de seus convidados. Eles não demonstravam pânico algum. Suas vozes, ao contrário, eram um bálsamo na confusão. Calma, minha gente. Fiquem tranquilos, já vai voltar, dizia um, a voz firme e gentil. Por favor, venham por aqui com cuidado, orientava outro. Não eram ordens. Não havia pressa ou irritação. Havia um tom de cuidado, uma gentileza que parecia a de alguém cuidando da própria família. Os feixes de luz dos celulares iluminavam o chão, guiando os passos de cada passageiro. Os funcionários se aproximavam, um por um, falando com cada pessoa. Então, uma cena capturou a atenção de Samira. Uma passageira indiana, uma senhora de idade, havia desabado no chão, chorando de puro medo e exaustão. Imediatamente uma funcionária brasileira, uma mulher de uns 50 anos, se ajoelhou ao lado dela. Calma, mãezinha. Tá tudo bem. Nós estamos aqui com a senhora. Não precisa ter medo, viu? Disse a funcionária em um português que a senhora não entendia, mas cujo carinho era universal. Ela falava com o coração. A passageira, entre soluços, agradeceu em inglês, a voz trêmula. A funcionária sorriu, um sorriso largo e genuíno que iluminou seu rosto, e segurou com firmeza a mão da senhora. Samira prendeu a respiração. Aquilo era a reação de um país subdesenvolvido. Aquela atitude de acolher cada pessoa individualmente, de tentar acalmar e confortar em meio ao caos era o oposto absoluto do que ela esperava. Era diferente de tudo que já tinha visto. Não eram os gritos e a indiferença que Rani descrevera. Era um calor humano que ela jamais imaginara encontrar ali. O apagão durou apenas alguns minutos. Quando as luzes do terminal voltaram, Samira olhou ao redor. O que viu foi chocante. Praticamente não havia desordem. A orientação calma e humana dos funcionários brasileiros havia mantido uma ordem perfeita. A agilidade deles é impressionante, sussurrou Leila, sua colega, ao seu lado, com a voz cheia de admiração. Samira apenas assentiu em silêncio. Dentro dela, algo fundamental começava a mudar. A imagem do Brasil como um país caótico, a convicção que ela carregava, estava se desfazendo diante de seus olhos, destruída em poucos minutos de escuridão e luz. Mas ela ainda não sabia. O que a esperava no hotel seria um choque ainda maior, uma lição que ela jamais esqueceria. É melhor você se preparar, Samira, disse Rani, a veterana comissária, com a voz baixa e grave, enquanto o táxi as levava do aeroporto para o hotel. Com mais de uma década na rota da América Latina, seu rosto exibia um cansaço cínico. Os hotéis por aqui são todos iguais. E um que foi arranjado às pressas como este? Melhor não esperar nada. Rani começou a desfiar suas histórias de terror. Uma vez, há uns 3 anos, tivemos um problema técnico e ficamos uma noite numa cidade qualquer. Samira, os lençóis tinham cabelo de outra pessoa. O ar-condicionado cheirava a mofo. E o banheiro, o assento do vaso estava quebrado, a descarga não funcionava. Era um pesadelo. Sua voz estava impregnada de nojo. E não pense que é um caso isolado, ela continuou. Ano passado, em outro país vizinho, o hotel tinha paredes tão finas que eu ouvia as discussões do quarto ao lado. E eles gritaram até as 2 da manhã. Quando reclamei na recepção, sabe o que me disseram? Ah, isso é normal por aqui. Ninguém fez nada. O coração de Samira pesou. A experiência impressionante no aeroporto havia acendido uma pequena chama de esperança em relação ao Brasil. Mas as histórias de Rani, tão vívidas e cheias de convicção, rapidamente apagaram essa chama. Pelo visto, não vou conseguir dormir esta noite, ela murmurou para si mesma. A tensão do pouso de emergência e o cansaço extremo faziam seu corpo implorar por descanso, um desejo simples que parecia impossível de ser realizado. O táxi parou em frente ao hotel. A fachada era mais imponente do que ela esperava, mas Samira não se deixou enganar. Rani já havia avisado que muitos hotéis na região tinham uma aparência luxuosa por fora, mas eram um pesadelo por dentro. Com passos pesados, ela entrou no lobby, e naquele exato momento o mundo dela parou. Nossa, vocês devem estar exaustos. Que bom que estão todos bem. Sejam muito bem-vindos. Um recepcionista, um rapaz de uns 30 anos, fez uma leve reverência com a cabeça. Em seu crachá brilhava o nome, Lucas. Seu sorriso não era protocolar.
era genuíno, e suas palavras de boas-vindas pareciam vir do fundo do coração. Samira ficou imóvel. Ele sabia do pouso de emergência. Por favor, agora tentem relaxar, descansar e, quem sabe, aproveitar um pouquinho do nosso rio. Vocês merecem. Eram palavras parecidas com as que ouviu dos funcionários no aeroporto. Mas ouvir aquilo de um recepcionista de hotel, que já estava a par de toda a situação, acendeu uma pequena e calorosa luz em seu peito. Enquanto esperavam pelo check-in, Lucas se aproximou com uma pequena bandeja. Nela, havia xícaras fumegantes e um pequeno cesto. Um cafezinho coado na hora para acalmar a alma e um pão de queijo quentinho para confortar o coração, ele disse com um sorriso. Ele entregou uma xícara para cada uma. Ao lado, em um pratinho, um pão de queijo dourado. Samira aproximou a xícara do nariz. Um aroma profundo e reconfortante invadiu seus sentidos. Ela deu um gole. Um sabor suave, com um amargor delicado, que parecia lavar todo o cansaço de seu corpo. Então ela mordeu o pão de queijo. Seus olhos se arregalaram. A casca levemente crocante, o interior macio e elástico, o sabor salgado e inconfundível do queijo. Era uma combinação de simplicidade e perfeição que ela nunca havia provado na vida. É delicioso, ela disse, quase sem pensar. Lucas sorriu, visivelmente feliz com o elogio. Com a chave do quarto em mãos, ela pegou o elevador. Ao abrir a porta, Samira prendeu a respiração. Que lindo, sussurrou. O quarto era de um bom gosto sóbrio, com um sofá espaçoso e uma limpeza impecável. Era um universo de distância dos lençóis sujos das histórias de Hani. Ela se aproximou da cama e notou um pequeno cartão na mesa de cabeceira. A caligrafia era elegante em inglês. Seja bem-vinda. Obrigado por estar conosco. Preparamos algumas bebidas na geladeira para você. Esperamos que sua estadia no Brasil se torne uma memória maravilhosa. Com carinho, Lucas. As mãos de Samira tremeram. Aquele recepcionista sorridente havia escrito aquilo, à mão, para cada um dos quartos. Ao lado do cartão, amarrada a um pequeno chocolate, estava uma fitinha colorida. Samira pegou. Parecia simples, mas tinha uma energia peculiar. Mais tarde, ela descobriria que era uma fita do Senhor do Bom Fim, um amuleto de sorte e um símbolo da fé e da cultura daquele povo. Não era um brinde corporativo. Era um desejo de boa sorte, um abraço simbólico. O peito dela se apertou. Um calor subiu por sua garganta e seus olhos arderam. Samira sentiu vergonha de si mesma. Vergonha por ter acreditado que não conseguiria dormir. Vergonha por ter dado ouvidos aos avisos cínicos de suas colegas e ter julgado o Brasil antes mesmo de conhecê-lo. Ela se jogou na cama. O colchão macio a abraçou gentilmente. Essa perfeição, essa gentileza não pode ser mentira, pode? Ela pensou. Essa hospitalidade, esse calor, essa preocupação genuína. Amanhã, ela decidiu, eu quero conhecer mais deste país. E com esse pensamento, pela primeira vez em muito tempo, ela adormeceu em paz. Na manhã seguinte, Samira acordou com uma mensagem de sua colega Leila. Samira, temos um dia livre, que tal explorar o Rio? Ver o Brasil de verdade? A experiência no hotel havia transformado completamente o estado de espírito das duas. Leila também havia encontrado a mensagem escrita à mão e a fitinha em seu quarto, e estava eufórica. Elas se encontraram no lobby e Leila mostrou o celular, animada. Olha, tem um lugar famoso chamado Cristo Redentor. Uma estátua gigante no topo de uma montanha. Quero muito ir lá. Perguntaram a Lucas, o recepcionista, como chegar. Com a mesma paciência e gentileza da noite anterior, ele abriu um mapa e explicou a rota de metrô, detalhando cada passo. Sua explicação foi tão clara que elas não sentiram nenhum receio. A caminho da estação de metrô, Samira ficou impressionada com a sinalização, não apenas em português e inglês, mas também com pictogramas, desenhos universais que guiavam o caminho. Seguindo as setas, chegaram à estação sem a menor dificuldade. Nas estações da China, as placas são só em chinês, é impossível de ler, comentou Leila. Na Coreia é parecido. Mesmo quando tem inglês, está em lugares aleatórios e não ajuda em nada. Comprar os bilhetes no guichê também foi surpreendentemente fácil. A atendente foi cortês, explicou os horários e ajudou com o troco. Mas a verdadeira surpresa, o verdadeiro choque cultural, ainda estava por vir. Ao descerem para a plataforma, Samira e Leila pararam, estupefatas. A cena diante delas era algo que não esperavam ver no Brasil que lhes fora descrito. Havia uma multidão, sim, mas não havia caos.
As pessoas estavam em filas organizadas, esperando pelo trem. Ninguém furava a fila. Ninguém parecia impaciente ou irritado. Estavam apenas esperando, em silêncio e em ordem. Não é possível, sussurrou Leila. Samira sentia o mesmo. Aquilo estava a anos-luz de distância de tudo que já tinham presenciado em suas viagens. O metrô chegou. E então, algo ainda mais inacreditável aconteceu. As pessoas na frente da fila, de forma espontânea, se dividiram para os lados, abrindo um corredor no meio. Como o mar vermelho se abrindo. Por quê? Para quê? A resposta veio em segundos. Era para dar espaço para os passageiros que estavam desembarcando. Ninguém, absolutamente ninguém, tentou entrar no vagão antes que a última pessoa saísse. Quando o desembarque terminou, as filas voltaram a se unir, e as pessoas entraram, uma por uma, sem empurrar, sem pressa. Não havia um guarda ou um funcionário dando ordens. Era uma regra social não escrita que todos seguiam naturalmente. A mente de Samira imediatamente viajou para cenas que vivia quase todos os dias em seus voos. Lembrou-se dos grupos de turistas chineses. Assim que o portão de embarque abria, eles corriam, empurrando tudo e todos, numa corrida desesperada para serem os primeiros a entrar. Conversavam aos berros de um lado para o outro do avião, ignorando os outros passageiros. Mesmo depois de vários avisos, o barulho voltava em minutos. E os grupos de jovens coreanos não eram diferentes. Pais que deixavam seus filhos chutarem o assento da frente repetidamente. Adultos que colocavam os pés calçados no descanso de braço do passageiro à sua frente. Deixavam um rastro de comida e lixo nos assentos e no chão. Quantas vezes Samira não suspirou de frustração ao ter que limpar aquela bagunça? Samira, você acredita nisso? Disse Leila, a voz excitada. Os passageiros chineses e coreanos são inacreditáveis, não são? A atitude deles é sempre, desde que eu esteja bem, o resto não importa, ponto. Samira concordou em silêncio. As palavras de Leila eram exatamente o que ela sentia todos os dias. A corrida para embarcar só causava congestionamento e atrasava o voo. De que adiantava chegar primeiro ao seu assento se o avião inteiro ia decolar com atraso? Mas ali na sua frente, o comportamento dos brasileiros era o oposto. A organização para embarcar não era apenas uma questão de estética. Havia um significado profundo por trás daquilo. Priorizar quem desembarca torna o fluxo mais rápido. Respeitar a fila permite que todos entrem de forma eficiente. Era a consciência do coletivo sobre o individual. Era o entendimento de que se cada um cedesse um pouco, o resultado final seria melhor para todos. Isso é civilidade, Leila murmurou. Samira concordou. Não eram apenas boas maneiras. Era uma demonstração de respeito pelo próximo, um reflexo de uma inteligência social avançada. Um sistema complexo onde o sacrifício mínimo de cada um resultava no benefício máximo para o grupo. De repente, Samira percebeu outra coisa. A famosa pontualidade dos trens suíços ou japoneses não se devia apenas à tecnologia. Devia-se também à cooperação de cada passageiro. A precisão do sistema era sustentada pela disciplina coletiva de seus usuários. Dentro do vagão, Samira e Leila se entreolharam em silêncio. Seus olhos refletiam a mesma pergunta, a mesma admiração. Por que os brasileiros são capazes de demonstrar tanta consideração pelos outros? O desejo de entender a resposta para essa pergunta brotou forte em seus corações. Ao chegarem aos pés do Cristo Redentor, Samira e Leila soltaram uma exclamação de assombro. A estátua colossal, de braços abertos sobre a cidade, era de uma beleza que foto nenhuma no mundo conseguiria capturar. A grandiosidade da obra, a vista panorâmica do Rio de Janeiro lá embaixo, as duas, como crianças, correram para explorar cada ângulo. Elas passaram mais de 2 horas ali em cima, completamente absortas pela paisagem e pela energia do lugar, tirando fotos e simplesmente contemplando. O tempo voou. Vamos tomar um café para descansar um pouco? Sugeriu Leila. Elas encontraram uma pequena lanchonete e se sentaram em uma mesa perto da janela, segurando as xícaras quentes com as 2 mãos. O Cristo é muito maior do que eu imaginava, disse Samira. É incrível pensar que pessoas construíram isso há tanto tempo. Ficaram ali por mais 1 hora conversando e rindo. Na hora de pagar, Leila remexeu na bolsa, pegou a carteira e contou as moedas, um pouco desajeitada com a moeda local. Agradeceu ao caixa com um obrigado, em um português arranhado, e as 2 saíram, sorrindo uma para a outra.
Foi nesse momento, ao darem os primeiros passos para fora da lanchonete, que Samira viu o rosto de Leila empalidecer. Não, não está aqui. A voz dela era um sussurro trêmulo. Um pressentimento terrível começou a se formar no peito de Samira. O broche, meu broche de comissária, não está aqui. Leila começou a revirar a bolsa desesperadamente, as mãos tremendo. Mas o broche não estava em lugar algum. Era um broche especial com asas douradas que ela havia recebido da companhia aérea para comemorar seus 10 anos de serviço. Para uma comissária, o broche de asas é mais que um adereço, a voz de Leila falhava. É um símbolo do nosso orgulho, o resultado de anos de esforço. Deve ter caído enquanto visitávamos a estátua. Talvez tenha se soltado do meu paletó. Samira pagou a conta e elas imediatamente voltaram pelo caminho que haviam feito, refazendo cada passo, os olhos varrendo o chão. Durante todo o percurso, Leila não parava de checar a bolsa, o desespero estampado em seu rosto. Mas o broche não apareceu. Leila se encostou em uma mureta, o rosto contorcido, prestes a chorar. Samira, é melhor a gente desistir. Havia uma resignação profunda em suas palavras. Porque as duas sabiam. Perder um objeto de valor no exterior significava que ele estava perdido para sempre. Essa era uma verdade universal para qualquer indiano. Na Índia, a chance de ter um objeto perdido devolvido era zero. Quem achava ficava para si ou vendia. Samira mesma já tinha visto amigas chorando por joias roubadas ou perdidas. Aqui deve ser a mesma coisa, não é? Leila murmurou, derrotada. Foi então que uma voz soou perto delas. Tudo bem com vocês? 2 jovens se aproximaram, parecendo preocupados. Eram brasileiros, talvez universitários. O inglês deles não era perfeito, mas eles claramente perceberam a aflição das duas. Broche lost? Um deles perguntou, gesticulando. Leila assentiu. Os 2 rapazes sorriram gentilmente. Vamos até o balcão de informações. Pode ser que alguém tenha encontrado. Uma pequena chama de esperança se acendeu em Samira. Mas ao mesmo tempo ela pensou, não vão encontrar nada. Então, por que essas pessoas estão sendo tão gentis? No caminho até o balcão, os 2 rapazes as acompanharam, tentando puxar conversa, se esforçando em seu inglês limitado para animá-las. Apenas aquele esforço, aquela atitude, já aqueceu o coração de Samira. Chegaram ao balcão de informações e Leila explicou a situação. O jovem atendente ouviu com uma expressão séria e disse: aguardem um momento, por favor, antes de desaparecer em uma sala nos fundos. Enquanto esperavam, o coração de Samira estava dividido. Não crie expectativas, Samira. Não vão encontrar. Ela repetia isso para si mesma, mas a pequena esperança teimava em não morrer. Minutos depois, o atendente voltou. Em suas mãos havia um pequeno saco plástico. Dentro dele brilhava o broche de asas douradas de Leila. Ah! Os olhos de Leila se arregalaram. Samira prendeu a respiração. Cerca de 1 hora atrás, um menino, um garotinho, veio aqui com a mãe dele. Ele disse que encontrou isso caído perto das escadas do monumento. O atendente explicou com um sorriso calmo, entregando o saquinho para Leila. E não se preocupe, não está arranhado. O menino fez questão de embrulhar em um lenço limpo antes de entregar. Um silêncio profundo se instalou. Leila pegou o saquinho com as mãos trêmulas e confirmou. Lá estava ele, o broche dourado, símbolo de uma década de dedicação, perfeitamente intacto. E um menino desconhecido, uma criança, havia se preocupado em envolvê-lo em um lenço para protegê-lo. Como isso é possível? Lágrimas grandes e grossas começaram a rolar pelo rosto de Leila. Sua voz estava embargada. Samira olhava para o broche, incrédula. Na Índia isso seria impossível. Na China, na Coreia, nos Estados Unidos, em qualquer outro país, ter um objeto de valor perdido devolvido intacto seria um milagre. Mas ali no Brasil, uma criança o encontrou, o protegeu com seu próprio lenço e o entregou. Uma criança viu um objeto dourado e brilhante, percebeu que era importante para alguém, e fez a coisa certa. A pureza e a consideração daquele gesto apertaram o peito de Samira. Obrigada muito obrigada, Leila repetia sem parar, curvando-se para o atendente, as lágrimas escorrendo livremente. Vendo a cena, os 2 rapazes que as ajudaram também ficaram com os olhos marejados. Que bom que você encontrou seu broche. Ficamos felizes, disse um deles, dando um tapinha gentil no ombro de Leila. O outro sorria aliviado. Então, sem pedir absolutamente nada em troca, eles se viraram para ir embora.
Ei, esperem, Leila chamou, a voz apressada. Por favor, deixem a gente agradecer de alguma forma. Mas os rapazes apenas balançaram a cabeça. Tenham um bom dia. Aproveitem o Brasil. E com essas palavras, eles desapareceram na multidão. Samira e Leila ficaram paradas por um longo tempo, sem conseguir se mover. O choque de ter o broche de volta, a emoção de saber que foi entregue por uma criança, e a bondade gratuita daqueles dois estranhos. Tudo aquilo, junto, abalou suas crenças mais profundas. Leila sussurrou, a voz ainda fraca. Samira, eu estava tão errada. O Brasil não é nada do que a gente imaginava. Samira concordou em silêncio, sentindo as próprias lágrimas brotarem. Por que as pessoas deste país eram tão íntegras? Por que até as crianças praticavam a honestidade como se fosse a coisa mais natural do mundo? Ela ainda não tinha resposta. Mas uma coisa era certa, a cultura daquele país, a compaixão do povo brasileiro, havia se gravado para sempre em seu coração. Depois da tempestade, vem a bonança. No trem de volta para o aeroporto, Samira se lembrou desse provérbio que lera em um folheto no hotel. O desastre do pouso de emergência havia se transformado na experiência mais maravilhosa de sua vida. Era exatamente isso que ela sentia, do fundo da alma. Olhando a paisagem passar pela janela, os acontecimentos dos últimos dias voltaram à sua mente em um turbilhão. O aeroporto Galeão na mais completa escuridão. O pânico dos passageiros. E a chegada calma e eficiente dos funcionários brasileiros. A luz de seus celulares parecia a luz da própria esperança. A imagem da funcionária ajoelhada, segurando a mão da senhora indiana, estava gravada em sua memória. O café quente e o pão de queijo no lobby do hotel. A mensagem escrita à mão. A pequena fita colorida na cama. Cada detalhe era uma mensagem silenciosa de boas-vindas. O sorriso gentil de Lucas. Na plataforma do metrô, a visão das pessoas em filas perfeitas, abrindo caminho para quem desembarcava. Uma ordem que nascia não da imposição, mas do respeito mútuo. Foi um choque. E por fim, o momento em que o broche de Leila foi devolvido. O fato de ter sido uma criança que o embrulhou em seu lenço. A gentileza gratuita dos dois rapazes. Tudo isso havia mudado fundamentalmente sua visão de mundo. No que você está pensando? Perguntou Leila, sentada ao seu lado. Seu rosto também estava sereno, transformado. Você sabe sobre este país, o Brasil, respondeu Samira. Antes de vir, ela desprezava o Brasil. Influenciada pelas histórias de suas colegas sobre a China e a Coreia, ela presumiu que todos os países em desenvolvimento eram iguais, sujos, sem educação, sem consideração pelo próximo. Ela estava presa em um casulo de preconceito. Mas o Brasil que ela vivenciou era completamente diferente. Em vez dos funcionários gritando, como na China, os brasileiros eram calmos e gentis. Em vez do barulho e do desconforto dos hotéis, como em outros lugares, o hotel no Brasil era silencioso, acolhedor e cheio de pequenos cuidados. Em contraste com os passageiros que furavam fila e gritavam no avião, o comportamento ordeiro dos brasileiros no metrô parecia vir de outro planeta. Leila, o que você acha que é a verdadeira riqueza? Samira perguntou. Leila pensou por um momento e respondeu. Antes eu teria dito que são dinheiro e bens materiais. Mas agora eu acho que a verdadeira riqueza é algo que está dentro do coração. Samira concordou profundamente. O Brasil, economicamente, talvez não fosse a maior potência do mundo. Mas a riqueza que ela encontrou ali não era visível nos gráficos do PIB. Não estava nos arranha-céus, nem nos trens de alta velocidade. O que abalou o coração de Samira foi algo mais silencioso, mais profundo. Era a honestidade de uma criança que corre para devolver um objeto perdido. Era a ordem pacífica mantida em um transporte público lotado. Era a gentileza de estranhos que oferecem ajuda antes mesmo que você peça. Cada uma dessas cenas a emocionava até o fundo da alma. Não era apenas educação, era a compaixão que transbordava naturalmente em suas ações. A consideração, a integridade e o senso de coletivo. Essa era a verdadeira riqueza do Brasil aos olhos de Samira. Eram coisas que dinheiro nenhum pode comprar. Não são adquiridas da noite para o dia. São cultivadas ao longo de uma história, transmitidas pela educação, pela cultura, e praticadas dia após dia, pouco a pouco, pelas pessoas em suas vidas cotidianas. A riqueza da alma. Ao perceber isso, Samira passou a ver o país com olhos completamente diferentes. Quando eu voltar para casa, vou contar a todos sobre o Brasil.
Com o máximo de detalhes que eu conseguir, disse Leila. Eu também, acrescentou Samira. Quero que o maior número de pessoas saiba da grandeza dos brasileiros. As duas compartilhavam o mesmo desejo. A compaixão, o respeito pelo próximo, a ordem nos espaços públicos. Eram lições que o mundo inteiro deveria aprender. Samira lembrou-se do estresse que sentia quando os passageiros chineses faziam barulho ou quando os coreanos chutavam os assentos. O comportamento deles era o mais puro egoísmo. Os brasileiros, por outro lado, pensavam constantemente nos outros. Como resultado, a sociedade inteira funcionava de forma mais suave, e todos se sentiam mais confortáveis. Isso sim, era verdadeira inteligência. O aeroporto internacional do Galeão apareceu no horizonte. O mesmo lugar onde, dias antes, ela havia pousado cheia de medo e preconceito, agora era o palco de suas memórias mais preciosas. Um país onde, mesmo em uma situação inesperada, você pode ter uma experiência que aquece o coração, murmurou Leila. Samira concordou. O pouso de emergência, o apagão, a perda do broche, todos deveriam ter sido eventos traumáticos. Mas no Brasil, cada um deles se transformou em uma experiência comovente. Porque em cada um deles havia a bondade de alguém. O trem parou na estação do aeroporto. As duas se levantaram para desembarcar. E naquele momento os passageiros brasileiros ao redor, naturalmente, abriram caminho para elas. Sem pressa, sem irritação, como se fosse a coisa mais óbvia a se fazer. Os olhos de Samira se encheram de lágrimas novamente. Por que as pessoas deste país eram tão bonitas por dentro? Ela não sabia a resposta. Mas uma coisa era certa, a experiência no Brasil havia mudado sua vida. Seus preconceitos foram destruídos, e novos valores brotaram em seu lugar. O que é a verdadeira riqueza? Como devemos viver? O Brasil com seu povo lhe ensinou na prática. Eu quero que mais pessoas conheçam a maravilha deste país, Samira jurou para si mesma. Depois da tempestade, vem a bonança. Aquele pouso de emergência foi um presente inestimável. Foi o encontro dela com um livro didático chamado Brasil.